Olá, sou Bruno Hoffman e essa é mais uma edição da De Olho no Poder. Os fatos e personagens da vida política de São Paulo pela visão da reportagem da Gazeta. E hoje temos o prazer de receber aqui Bebeto Haddad, do DC, candidato a prefeito de São Paulo. Tudo bem, Bebeto? Tudo bem, Bruno, tudo bem. Um prazer estar aqui com vocês. Quero cumprimentar também a Cris, cumprimentar você. Parabenizar por essa estrutura maravilhosa que vocês têm aqui. Agradeço a gentileza do senhor ter vindo até aqui. Quero apresentar também a nossa repórter, Crisley Santana, que vai fazer hoje comigo. Tudo bem, Crisley? Tudo bem, Bruno. Muito legal poder entrevistar aqui o candidato. Vamos lá, vamos começar com o assunto quente do momento da campanha. O senhor é um candidato da Democracia Cristã e, inicialmente, ali para março, abril, se falava em Pablo Marçal como candidato do partido aqui em São Paulo. O que aconteceu? Eu já demos uma matéria, né, que ele teve um desentendimento, ali falou uma frase indelicada sobre o presidente do partido. O que aconteceu exatamente para ele não ser o candidato do DC? É verdade. O Pablo Marçal teve um período curto filiado no Democracia Cristã. Fizemos uma festa bonita de filiação dele, onde teve a minha participação e a participação também do secretário nacional do partido, Rubens Pavão, e do nosso presidente nacional, constituinte Emael. E a ideia era lançá-lo candidato a prefeito. Eu, particularmente, gosto muito do Pablo Marçal, acho um rapaz brilhante, de uma família bonita, e também pensa assim também o constituinte Emael. Mas aí ele, talvez envolvido aí pela emoção num programa chamado Fritada. Um espetáculo de humor. E ele acabou falando uma frase indelicada contra o nosso presidente nacional, o Zé Maria Emael, e o ambiente ficou muito pesado e ele teve dificuldade de ser candidato então pelo DC. Ele saiu, foi para outro partido. E só para antes de passar para a Cris, agora na Roda Viva da TV Cultura, na última segunda, ele chegou a falar disso, que o Emael falou que ele até poderia continuar desde que não fosse candidato. Essa conversa realmente aconteceu? Exatamente. O Emael disse que ele poderia continuar no partido, mas que ele não seria candidato a prefeito. Então ele optou por sair, porque com certeza ele já tinha decidido ser candidato a prefeito de São Paulo. Acabou indo para outro partido, quando agora é candidato, como a gente sabe. Cris. Candidato, eu queria perguntar com relação à polarização, né, que a gente continua acompanhando no país, né, de maneira geral, não só em São Paulo. Acho que essas eleições mostram que a polarização continua bastante intensa e o partido se diz um partido de centro, né, então não estaria nem no espectro da direita nem da esquerda. Mas o senhor não acha que essa postura neutra não interfere em formar um eleitorado mais fiel, que poderia te levar para um segundo turno? Não, mas eu acho que o fato da gente ser neutro, da gente ser um partido de centro, nós estamos firmando um eleitor fiel, vamos dizer, ao partido. Porque se a gente combate o extremismo de direita e o extremismo de esquerda, tá certo? Quer dizer que nós temos um bom campo para a gente poder trabalhar e é onde se posiciona o Democracia Cristã. O Democracia Cristã não quer trabalhar com ofensas a ninguém, tá certo? Nós queremos trabalhar sempre com propostas verdadeiras, com propostas, e achamos que, principalmente agora, isso daí, na verdade, é uma filosofia de vida nossa. Isso a gente traz, nosso partido tem 80 anos já de Brasil, ano que vem, fazer 80 anos de Brasil, então nós rogamos por isso. Então, agora nessa eleição municipal da maior cidade da América Latina, uma das cidades mais importantes do mundo, tá certo? O que a gente vê, na verdade, e por isso que a gente está, na verdade, se afastando, Cris, eu quero me afastar cada vez mais disso, que nós queremos falar sempre sobre propostas e falando nos olhos dos eleitores aquilo que é possível e aquilo que não é possível ser feito de uma forma leal, bastante leal, inclusive. Nós não queremos participar dessa briga de criança que nós tivemos nos debates que tem acontecido, para não dizer briga de outras coisas, né? Porque, na verdade, é uma molecagem o que está acontecendo ali. E se a gente for ver que daqueles 5, tem 50% daqueles 5, de um daqueles 5 ser prefeito da cidade de São Paulo. Nós somos 10 candidatos, então os outros 50% está
nesse plano onde hoje eu estou colocado. Nós queremos apresentar proposta, então nós não vamos brigar com absolutamente ninguém. E eu acho que essa questão de polarização, quando você polariza, tá certo que você vai para um extremo, que você vai para o outro, você, na verdade, você não está definindo uma posição. Você, na verdade, está querendo, vamos dizer, transformar um grupinho ali no chamado gado, né, o gado de direita, o gado de esquerda, está certo, de uma forma muito indelicada com as outras pessoas. Não é todo mundo que pensa da maneira que eles estão pensando. Então, nós vamos fugir totalmente disso. Essa é a nossa posição. Eu acho que essa afirmação de que nós podemos fazer sim um eleitorado fiel, o eleitorado do bom senso é um eleitorado do Democracia Cristã. Então, pegando esse gancho, esse é estilo do Pablo Marçal e de outros candidatos também, de procurar cortes, procurar frases polêmicas, isso então o senhor e o partido do senhor não pretende embarcar. Lembrando que o Padre Kelman também pensou em se eleger com o senhor, que ele tinha esse estilo parecido, teve esse estilo parecido em 2022. Também pensou em se eleger pelo DC. Não. O Padre Kelman, ele passou filiado agora, recentemente. Sim, esse ano. Quando ele foi obrigado a sair do PRTB com a entrada do Pablo, ele pediu para ser candidato, não para ser candidato pelo DC, até porque ele se filiou, o prazo de filiação legal já tinha acabado. Ele seria candidato em 2026 num outro estado do Brasil, que nós concordamos, mas ele tomou a decisão depois, saiu, ele já não está mais no DC, ele está em outro partido. Nós não vamos nos meter em briga e confusão, não. Nós queremos fugir disso, achamos que a cidade de São Paulo não merece isso, a cidade de São Paulo merece, sim, uma pessoa que tenha condições de equilíbrio de administrar a cidade. Então, se as crianças estão brincando aí, é melhor saírem e deixar que o tio toque. Cris? Então, já entrando um pouco nas propostas, candidato, a gente tem uma situação, né, que as periferias da capital têm muita dificuldade em acessar alguns serviços essenciais e empregos também, né, e aí elas precisam vir para o centro, para a região central da capital, para poder ter acesso a esses serviços. Quais são suas propostas para melhorar esse cenário, considerando também que essa distância acaba acarretando em outros problemas na mobilidade, por exemplo, né? A gente sempre vê aí os trens, os metrôs lotados por causa dessa situação. Cris, na verdade, isso é uma realidade já posta na cidade. Toda cidade do mundo, qualquer cidade do mundo, se relaciona muito com o centro da cidade, né? O pessoal sai de onde está, de onde mora, e se relaciona com o centro da cidade. Esta é a realidade de São Paulo. Claro que um administrador de São Paulo, e eu gostaria muito de poder fazer isso, quero fazer isso, de levar a oportunidade mais para a periferia da cidade, chamada periferia da cidade. Mas quando a gente chama de periferia, quem que está na periferia? Eu que estou do lado daqui ou você que está do outro lado de lá? Mas a gente precisa levar, na verdade, essas oportunidades para lá. Mas o que a gente precisa muito, já que é a realidade nossa, é uma realidade do centro, é a gente melhorar o centro da cidade de São Paulo, que essa é uma proposta nossa também, de criar o Boulevard São Paulo, valorizando o centro da cidade de São Paulo, onde tem infraestrutura, onde tem realmente emprego, e dá mobilidade. Por isso nós queremos investir muito no transporte coletivo, investir nos corredores de transporte coletivo, que é uma coisa que já está comprovadamente, que já deu certo, e nós queremos investir nisso, investir em ônibus que sejam híbridos ou elétricos, para que a gente possa diminuir bastante a poluição da cidade, que a gente invista nisso em qualidade de vida, e nós vamos, está no meu programa o bilhete único, o seu bilhete único de verdade. A pessoa, o usuário do sistema coletivo, vai comprar um bilhete e vai poder usar esse bilhete o dia inteiro, porque hoje tem uma limitação do bilhete único de 3 horas ou 4 viagens. O bilhete único nosso será um bilhete único de verdade. Você vai pagar uma única vez a passagem e você vai poder andar quantas vezes quiser, aonde você quiser, na cidade de São Paulo. Eu queria entender melhor, o senhor já falou em outras entrevistas sobre esse boulevard no centro. O que é exatamente essa proposta? Então, Bruno, porque veja o seguinte, quando você retrofita um prédio, né? Retrofita um prédio. E do outro lado... Tema muito na moda, inclusive, né? Do outro lado da cidade é retrofitar. Do outro lado, você tem um prédio abandonado, ou você tem um prédio invadido. Você tem a sujeira de um lado. A sujeira do outro, não adianta você ter um prédio aqui no meio disso retrofitado. Quando eu digo o seguinte, que a gente precisa retrofitar o centro como todo, tá certo? Tendo a coragem de enfrentar, por exemplo, aqueles prédios que hoje estão
invadidos, transformando em habitações dignas, né, para as pessoas que talvez que estejam lá, ou outras pessoas, nós não sabemos. Prédios que possam ser serem derrubados, serem construídos novos edifícios, os edifícios históricos serem preservados e serem modernizados para que você possa dar um uso e destino, o destino que é um destino comercial, um destino habitacional, seja lá o que for. E quando eu falo do Boulevard São Paulo, é uma linha imaginária que você começa no Marco Zero da cidade, vai até lá para a Sala São Paulo, você sobe pela Santa Efigênia, Minhocão, vai até a Praça Roosevelt, Consolação. Essa linha imaginária, nós queremos investir em toda essa parte para que você possa... O centro é usado por toda a cidade de São Paulo. Todo mundo, não importa se mora na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste, usa o centro da cidade de São Paulo. Nós queremos investir primeiro, modernizando o centro, já utilizando a infraestrutura que tem, retrofitando os prédios que têm que ser retrofitados, preservando, mas modernizando e preservando os prédios históricos da cidade de São Paulo e investir muito em segurança, tá certo? A chamada nossa tolerância zero nessa área, e investir para transformar aquela área toda do centro numa área que o paulistano possa usar em segurança, usar com cultura, usar com a gastronomia, com o turismo noturno, com as casas noturnas, que você tenha condições de verdadeiramente habitar o centro da cidade de São Paulo. Ricardo Nunes, então, está sendo incompetente porque ele também, para ele, é um tema, né? Uma vitrine dele tentar resolver o centro. Ele está sendo incompetente nesse sentido? Olha, a gente sabe que essa administração fracassou. É uma administração fracassada, tá certo? O motivo do fracasso a gente não sabe. A gente só vai saber quando a gente assumir a administração para poder saber exatamente onde errou esta administração. Muitas coisas, na verdade, essa administração deixou de fazer pela cidade de São Paulo. E nós queremos, na verdade, saber exatamente tudo o que aconteceu, onde a gente pode melhorar. É claro que nenhum administrador pode fazer milagres, mas você tem que ter a vontade, a boa vontade e a competência para você agir. Quando eu digo de fazer o Boulevard São Paulo, se você faz isso, você traz investimento. Você traz investimento da gastronomia, das casas noturnas, das pessoas em qualquer lugar do estado de São Paulo, ou também de qualquer outro país, ou de qualquer outro lugar da cidade, vem usar o centro da cidade. Por quê? Porque está seguro, porque está limpo, porque é importante você conviver e conviver no centro da cidade. Então, essa questão de você... a administração ia fazer e não fez, se ela não fez é porque, infelizmente, houve um fracasso da administração. Eu estou falando isso o seguinte, ontem mesmo, eu andei em toda a Avenida Engenheiro Caetano Álvares. Caetano Álvares, na Zona Norte. Lá na Zona Norte. No começo, a avenida ela começa feia, começa escura, começa suja. Aí você sobe, depois que você passa o Imirim, você tem vários bares e vários restaurantes lá, iluminados. Aí você vê as pessoas andando às 10 horas da noite lá no jardim, né, no corredor. Você vê as pessoas andando nas calçadas, você vê os bares abertos, os restaurantes abertos. Ali há uma ocupação verdadeira da cidade, que você deu vida e você deu uma ocupação, e dessa ocupação, em toda essa vida que você deu, você está ali usufruindo de fato. É a ocupação de fato da cidade. Se a gente fizer isso no centro da cidade, também a gente vai fazer isso. E o problema da Santa Efigênia? Se a gente ter a Santa Efigênia dentro desse pacote, a gente resolve o problema da Santa Efigênia. Porque, na verdade, a cidade de São Paulo, ela tem hoje condições em determinados setores ou em determinadas regiões ser uma cidade de 24 horas, como qualquer outra cidade do mundo. Afinal de contas, está entre as 5 maiores cidades do mundo. Então, se a gente faz isso, por isso, quando eu digo também que eu vou flexibilizar a lei Cidade Limpa, é exatamente... Flexibilizar a lei do PSIL também, nesse caso, né? Não é PSIL. Não precisaria. Já existe, com escuro no escuro é pior. Você
você tem no escuro, tá certo, a infração do PSIL. Eu estou dizendo o seguinte, que quando a gente ocupa, até na hora que a gente ocupa dessa forma, Bruno, eu acho que até o respeito é maior. Você não joga um papel no chão se estiver limpo o ambiente. Mas se o ambiente estiver sujo, você joga o papel no chão. Eu acho que isso daí é cultural, a gente sabe disso. Então, se a gente ocupa o centro, como aquela parte, eu não estou fazendo propaganda aqui da engenheiro Caetano Álvares, mas vá visitar e veja como mudou. Então, a flexibilização nossa não será somente para, por exemplo, para os painéis de LED, porque a segurança também se dá pela iluminação. E os painéis de LED, gente, é nítido o que aconteceu naquela parte da avenida. Então, se você tem iluminação, se você tem limpeza, você tem a ocupação, as pessoas usam aquela parte da cidade. E isso pode acontecer no centro de São Paulo, que é muito, muito bonito, é lindo. Bom, tá certo. Essa ocupação também exige uma segurança, né, da região, candidato. Daí a gente tem uma pergunta que é relacionada a uma proposta do senhor, que é transformar a GCM em polícia municipal. Eu queria entender como que isso funciona na prática, vai funcionar. Tá, na verdade é o seguinte, que bom que você fez essa pergunta. A Guarda Municipal, primeiro você tem um guarda municipal, tem gente que já ouviu em algumas ocorrências, tá certo? Até as pessoas que estão envolvidas na ocorrência dizem o seguinte, não, você não é polícia. Você não é polícia, então você não pode se meter aqui. Acho que você já deve ter ouvido isso, Bruno. Você também já deve ter ouvido, muita gente já deve ter ouvido isso. Eu quero prestigiar a Guarda Municipal. Eu quero transformar a Guarda Municipal na polícia da cidade de São Paulo. Para que, primeiro que o guarda municipal, ele vai ser prestigiado e você vai chamar a polícia da cidade de São Paulo para uma ocorrência. Eu não quero competir com a polícia militar, mas eu quero também armar a polícia da cidade de São Paulo, equipar, usar a tecnologia para isso também, para que ela possa se defender. Eu não quero uma polícia da cidade de São Paulo matando ninguém, mas eu quero que ela tenha condições de se defender. Nós vamos aumentar e mais do que dobrar o efetivo da polícia da cidade de São Paulo. Nós vamos prestigiar o policial. E parte dessa polícia eu quero que seja sem uniforme. Por quê? Porque ela vai fazer a inteligência da cidade. E muitas das vezes um policial sem uniforme pode evitar um crime andando na rua. Porque hoje a gente banalizou na cidade de São Paulo o roubo de celular. Quem não teve na família ou não conhece alguém que já foi assaltado que perdeu o celular, ou a bicicleta, ou que foi assaltado e perdeu os documentos, a carteira. Então, se a gente tem a polícia, primeiro a polícia prestigiada, a polícia equipada, uma polícia bem armada, uma polícia bem treinada, isso passa por treinamento, sim. Nós vamos investir muito nessa. Candidato, mas isso é uma mudança de nomenclatura ou uma mudança, a guarda viraria militar? Como funciona isso? Não, na verdade é o seguinte, mudança de treinamento? Não, nós vamos dar o treinamento. Acabei de falar, nós vamos dar o treinamento, Treinamento de polícia militar. Não, exatamente, mas ela não vai competir com polícia militar. Por exemplo, é o seguinte, ela vai servir, por exemplo, para dar um apoio à Polícia Civil numa ocorrência, ela está preparada para isso. Ela não vai agir ostensivamente em lugar nenhum. Ela vai continuar protegendo a rua, dando paz às ruas. Os bens públicos. Os bens públicos, as escolas e a sua casa também. O que na verdade, nós precisamos em São Paulo? Investir num dos principais problemas da cidade de São Paulo, que é a segurança. Hoje a gente não anda tranquilo em qualquer lugar da cidade. Tá certo? Você não consegue falar ao telefone se você estiver andando na cidade. Então, o que a gente precisa saber é que São Paulo tem condições de proteger a população. E nós vamos fazer isso exatamente seguindo essa proposta nossa. O senhor também fala em dobrar o efetivo, que hoje é de 7.500, passar para 15.000. Isso é possível? E se é possível, por que essa gestão do Ricardo Nunes, que também fala tanto em segurança pública, não fez? Bruno, essa pergunta é uma pergunta que a gente sempre vai responder com a questão do fracasso. Uma administração, quando fracassa, ela deixa para trás coisas que poderiam ser feitas e, infelizmente, não foram feitas.
Nós vamos mais do que dobrar. Na verdade, hoje não, ele acabou de aumentar um pouco aí esse efetivo. Eu acho que deve estar com 7.200, talvez não chegue nem a 7.500. A lei permite um pouco mais de 20 mil, né? Isso. Então, nós vamos mais do que dobrar, porque parte dessa política, como eu já falei, vai ser uniforme, porque eu acho isso muito importante nessa questão da proteção de rua. Essa questão da proteção de rua é muito importante e nós vamos fazer isso porque a cidade de São Paulo precisa disso. A gente precisa resolver o principal problema da cidade, que é a questão de segurança. E vamos dobrar e nós temos orçamento para isso. É só agir com competência, é só querer fazer, é só não fracassar. Certo, candidato. Eu queria falar também um pouco sobre a região da Cracolândia, né, que é uma questão muito difícil de se enfrentar aqui na cidade. Numa entrevista que o senhor deu na Rádio Trianon, inclusive o Bruno estava lá participando, o senhor falou em um projeto para impedir que as crianças se viciassem, né? Mas eu queria saber se o senhor tem uma proposta para tratar as pessoas que já estão em situação de dependência, né? Cris, esse também é um dos principais problemas na cidade de São Paulo. Eu fui secretário de Esporte, Lazer e Recreação da cidade de São Paulo em 2012. Gestão Kassab? Gestão do prefeito Gilberto Kassab. Nós fizemos um programa, naquela época nós tínhamos 3 pontos importantes da Cracolândia. Um no centro, um nas Águas Espraiadas e o outro no Cambuci. Nós colocamos quadras poliesportivas nesses 3 lugares, mas hoje já são 70 ou 72 pontos. Tá certo? Na verdade, eu vi recentemente que são 72 pontos. Eram 70, agora 72, então quer dizer que está crescendo e continua crescendo. Naquela época, nós aprovamos o orçamento para fazer um programa chamado Virando o Jogo. O programa Virando o Jogo era que, a partir dessas quadras poliesportivas e com profissionais, que tinham profissionais do esporte, profissionais do lazer, nós tínhamos um paramédico, nós tínhamos psicólogos, nós tínhamos uma estrutura trabalhando todos os dias de 7 da manhã às 7 da noite. Nós não podíamos fazer isso 24 horas, então nós não conseguimos fazer. Mas a ideia que era, Cris, era manter durante o dia essas crianças nessas atividades esportivas e de lazer. Porque a gente tirava essas crianças e esses jovens do convívio com a própria família, que infelizmente são usuários de crack. Que em 1990 mais ou menos chegou aqui em São Paulo e hoje é o que é. Então, como eu te falei, em 2012 nós tínhamos 3 pontos, hoje a gente tem 72, o aumento foi muito grande. E a ideia seria o quê? Tirar essas crianças para que não convivesse com o avô, com o pai, com a mãe, que são usuários de droga, que estão usando o crack e usam outras drogas também. E essa criança, então, em 10 anos, se a gente conseguisse manter um projeto desse por 10 anos, e esse é um projeto que ninguém vai resolver o problema da Cracolândia, todos nós temos que ter coragem de dizer o seguinte: nós não vamos resolver em um mandato o problema da Cracolândia da cidade de São Paulo, mas nós podemos fazer um plano, um projeto, onde os outros governos, que mesmo que não pensem exatamente igual a gente, possam reproduzir isso para poder diminuir isso. Isso, na verdade, o seguinte foi feito com Portugal. Quer dizer, é um plano que não vai terminar em 4 anos. Não tem como. Não tem como. E qualquer um que vem aqui e fale para você, eu vou resolver, não está falando a verdade. Candidato, mas e esses familiares, por exemplo, que o senhor cita, né, que são usuários, como que faz para tratar eles, por exemplo? Cris, tem alguns, obviamente que aí nós vamos envolver todas as secretarias. Nós vamos envolver, inclusive, a Secretaria de Segurança, também a Polícia da cidade de São Paulo, para a gente combater o tráfico e o traficante que existe dentro da Cracolândia. Mas tem muitas pessoas doentes que precisam ser tratadas, tá certo? Nós não vamos fazer internação compulsória, você entendendo, à toa. Nós vamos só fazer se a gente tiver uma junta médica nos autorizando a fazer isso e nos recomendando a fazer isso. Porque tem gente que não tem mais condições de tomar decisão, e a gente sabe disso, que está vivendo hoje na Cracolândia. Na Cracolândia se tornou ali um mundo só deles. Eles mantêm o lixo, por quê? Porque isso assusta as pessoas para passarem por lá. Por isso é sujo. Eles não autorizam nem as autoridades a transitar lá, você vê a dificuldade
que é de você transitar lá mesmo você tendo uma autoridade, ao sendo uma autoridade policial. Muitas das vezes eles não deixam nenhuma ambulância entrar lá para tratar de alguém. A única coisa que realmente entra lá, a hora que precisa entrar, é uma viatura do Instituto Médico Legal, se alguém morrer, para retirar. E a verdade é que você tem o pai, o avô, o filho e o neto. O que nós queremos é segurar o filho e o neto, para que esses que são recuperáveis ou ainda não se contaminaram, não são viciados, e tratar do avô e do pai. Tratar dessa forma, envolvendo todas as nossas secretarias, ação social, também a de segurança, obviamente, saúde, para que a gente possa tentar salvar o máximo de pessoas. Mas a gente sabe que a realidade ali, infelizmente, é outra. A gente sabe que essas pessoas, muitas dessas pessoas não conseguem mais sair do vício, não conseguem mais sair do tráfico. Já não se alimentam, já não dormem, e infelizmente o fim delas não é um fim muito bom. Mas nós vamos tentar fazer o máximo. Mas isso, Cris, eu volto a te afirmar que é impossível você fazer isso de um ano para o outro. Você pode investir todo o dinheiro que tiver na cidade de São Paulo, a não ser que você queira apenas espalhar. Vamos espalhar, vamos tirar, vamos expulsar. O que não adianta, que não se resolve o problema. A gente tem que limpar, a gente tem que agir, a gente tem que combater o traficante, combater o tráfico, não deixar. A gente viu agora, nesse governo, a questão da milícia. Sim, os GCMs, né? Tá certo? Milícia usando aqueles coitados, tá certo, como alvo, como objetivo para quê? Para ganhar dinheiro, para enriquecer alguém. Então nós temos que ser muito firme, muito seguro nisso. O problema é um problema sério, mas nós vamos ter a coragem de enfrentar. Candidato, o senhor, há 5 candidatos, outros candidatos que estão à frente nesse momento. Eu queria que o senhor desse uma definição sobre eles, o curta ou como preferir. Que o senhor falasse, por exemplo, do Guilherme Boulos. Olha, o Guilherme Boulos, eu conheço muito pouco o Guilherme Boulos. Não acho o Guilherme Boulos muito mal intencionado. Não acho não, acho que ele é bem intencionado. A família dele, a gente vê também que é uma boa família. Acho um pouco perdido, talvez, né? Ele precisa, talvez, aí se reencontrar. Ainda bem que parece que ele está buscando fazer isso. Mas eu acho que seria difícil administrar a cidade de São Paulo. Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, ele fracassou. Ele teve a oportunidade dada pelo destino de ser prefeito da cidade de São Paulo. E ele fracassou na administração da cidade por todos os problemas que a cidade vive hoje. Aí, não, estou fazendo 7.000 obras. Tapar buraco na cidade de São Paulo, isso é uma obrigação de qualquer administrador. Claro. Tapar buraco, e o buraco você tapa hoje, amanhã ele está aberto. Mas por que está isso? Porque o serviço é de má qualidade. Porque o serviço é de má qualidade, o cara é obrigado a pagar propina, o cara não vai fazer, o construtor, o empresário não vai investir o dinheiro se ele já teve que pagar. Tabata Amaral. Tabata Amaral, eu acho que é o futuro do Brasil. Não sei se é o momento para ela agora, eu acho que não é o momento dela, talvez ela precise se preparar um pouco mais, que eu falo se preparar como um todo, né? Como um todo, né? É o futuro, acho que é o futuro. Datena? Datena está perdido, né? Datena está perdido, eu acho que... Eu lembro de uma cidade amiga que deixou de votar num grande médico porque disse que perderia um médico e ganharia um mau deputado. Então a gente perde um bom repórter para ganhar um mau prefeito. Então não sei se seria o caminho também, seria do Datena. E por fim, Pablo Marçal. Pablo Marçal, eu falei outro dia que ele saiu muito acelerado, né? O senhor falou isso. Quem acelera muito pode correr o risco de bater na volta de apresentação. Acho também um rapaz brilhante, um rapaz que também tem uma família muito bonita, mas a gente precisa viver a realidade da cidade.
A realidade da cidade de São Paulo é você, quando eleito prefeito, você ter que conversar com 55 vereadores que pensam diferente. Tá certo? Você tem condições de fazer esse diálogo para poder transformar a cidade numa cidade do futuro. Você não é brincar, nós não vamos brincar de administrar a cidade de São Paulo. E administrar uma cidade de São Paulo não é brincadeira, é uma tarefa difícil, a gente precisa estar preparado para poder fazer isso. E, por fim, candidato, em caso que o senhor não vá para o segundo turno ele seja entre Pablo Marçal e Guilherme Boulos, o senhor pensa em para quem daria o apoio? Olha, eu não gostaria de viver esse cenário. Eu não gostaria de viver esse cenário. É o que a pesquisa mostra que é provável. Mas isso é o momento de hoje. Hoje a pesquisa está retratando a emoção do momento. Uma corrida, se a gente for comparar novamente uma corrida de carro, ela acontece, mas muita gente que está na frente pode não chegar em primeiro. Muita gente que está em segundo também pode não chegar em primeiro. Muitas coisas podem acontecer. A corrida, como qualquer outro bom brasileiro, diria, ela só acaba mesmo quando termina. Então eu não creio que isso se mantenha da maneira que está. Isso ainda vai mudar, e vai mudar muita coisa. Eu, por exemplo, me sinto a pessoa mais preparada para administrar a cidade. O senhor é mais preparado entre todos eles? Sim, eu conheço, porque eu conheço a cidade, eu estou aqui já há mais de 50 anos. O senhor é maranhense, né? Eu sou do Maranhão, mas estou aqui já há mais de 50 anos. Eu conheço a cidade de São Paulo. Eu já passei meus perrengues na cidade de São Paulo. Tá certo? A gente sabe o que a cidade de São Paulo necessita e precisa. E outra coisa é o seguinte, eu não vou ficar brigando com ninguém. Gente, você já imaginou se tivesse alguém armado naquele debate último da Gazeta? Nós teríamos ali um homicídio. Eu e a Cris estávamos lá, realmente até nos bastidores, foi, né? Nos houve bastidores, brigas. Acho que deve ter sido pior, né, Cris? Eu não sei, Foi. porque aquilo que foi ao vivo já foi horrível. Então era um monte de criança, para não dizer um monte de outra coisa. O senhor usou o termo moleque, né? Um monte de criança brigando. Gente, é administrar a cidade de São Paulo. Então eu tenho certeza que se a gente fizer uma campanha boa, a população, passada essa emoção, vai saber exatamente quem tem condições, quem tem equilíbrio, quem tem capacidade, quem está disposto, você entendendo, a cuidar da cidade de São Paulo e tem condições de cuidar da cidade de São Paulo. Eu acho que quando começarem essa mudança acontecer na cabeça, tá certo? O Bebeto Haddad, 27, poderá ser uma opção. Eu queria perguntar um pouco sobre educação também, candidato. Quais são suas propostas, né, para essa área, para melhorar a gestão municipal na educação? Mais uma vez, houve um fracasso aí, né? A nossa educação perdeu alguns pontos em relação às outras cidades, outras capitais no Brasil. Nós vamos fazer um diagnóstico escola por escola, Cris, da primeira à milésima escola. Quero saber exatamente por que o aluno não está aprendendo, por que o professor não está conseguindo educar a criança. Feito esse diagnóstico, nós vamos descobrir exatamente o que está faltando na escola como equipamento físico, nós vamos estar sabendo exatamente o que a criança ou o jovem não está aprendendo e por que o professor não está ensinando, se a gente precisa de oferecer cursos para esses professores, para que eles possam se reciclar e terem capacidade de poder entender. Nós vamos prestigiar os professores, nós vamos prestigiar com bons salários, mas nós queremos também uma dedicação, já existe, são pessoas dedicadas, mas nós queremos que essas pessoas tenham condições, capacidade de ensinar os alunos. E nós vamos fazer isso dentro dessa linha. Como também nós vamos fazer também com a saúde, a mesma coisa. Só que muito mais, né? Na saúde, hoje, e uma coisa que eu já vou dizer que eu não concordo, por exemplo, as organizações sociais de tocar as escolas, como já estão se pensando nisso. Porque hoje algumas organizações sociais que administram alguns equipamentos públicos da saúde da cidade de São Paulo deixam a desejar na questão da qualidade e na questão de poder oferecer um bom serviço à população. Candidato, uma pergunta agora mais conceitual, sobre
O partido do senhor tem cristão no nome, que é Democracia Cristã. Democracia Cristã. Temos no Brasil bancadas evangélicas que às vezes causam polêmica, dizem que misturam religião com política, muita gente defende também, como as outras bancadas da bala, bancada do boi, tem bancadas de esquerda também que causam polêmica. Eu queria que o senhor se posicionasse sobre essas bancadas, qual que é a sua visão dela, o senhor é um entusiasta? Não, veja o seguinte, a democracia cristã, Bruno, ela existe no mundo em mais de 100 países. É antigo, né? É antigo, mais de 100 países, e aqui no Brasil tem 80 anos. Nós temos como referência nosso presidente nacional, Constituinte Emael, que eu me orgulho muito de poder falar dele, de que ele é nosso presidente e ele é a nossa referência. E contribuiu muito com a Constituição de 1988, com 145 artigos carimbados lá pela democracia cristã, pela defesa do Constituinte Emael. No nosso partido tem cristãos, eu sou cristão, nós temos católicos, nós temos espíritas, nós temos todos aqueles que confiam em Deus. E é dentro dessa linha. Eu acho que a entrada dos evangélicos na Câmara Federal, no Senado Federal ou nas câmaras municipais, por alguns partidos, né, colocados por diversos partidos, eu acho que esse evangélico, quando ele, e muitas das vezes são bispos, são pastores, são apóstolos, são pessoas que mantêm ainda a sua atividade religiosa, é difícil para ele conciliar. É difícil para ele conciliar. Nós temos exemplos, por exemplo, ridículos, né? De bispo que foi para Brasília, no primeiro ano engravidou a secretária. Isso daí é fato, existe aí. Outros que se perderam no meio do caminho. Eu acho o seguinte, se o evangélico, ele quer praticar como evangélico, eu acho que ele deveria ser preservado da política. Mas se ele resolver entrar na política, ele tem que se dedicar não só mais à sua igreja, não só mais ao seu povo, ele tem que se dedicar ao Brasil, às pessoas, porque, afinal de contas, ele está lá para representar os brasileiros, não para representar uma determinada igreja, uma determinada denominação. E essas pessoas, muitas delas que hoje estão em Brasília, estão com essa cabeça, estão com essa mente. Isso, infelizmente, o Brasil perde, porque a gente perde a qualidade do debate. A gente deixa de debater o Brasil dos próximos 20 anos, dos próximos 30 anos, aquilo que a gente realmente quer ser no futuro, né? Aquilo que o Brasil quer ser. E o Brasil precisa se modernizar, precisa acompanhar o mundo, a gente precisa investir muito na educação, porque hoje você que está aí, o seu filho, ele não compete com o vizinho do lado, ele compete com o menino que está morando lá em Nova York, que está morando na China, ou que mora em qualquer outro lugar do mundo, que tenha oportunidades maiores do que hoje, infelizmente, está tendo aqui no Brasil. Por isso nós precisamos mudar essa realidade brasileira, sabendo que hoje o mundo é um mundo competitivo, e não é mais só o bairro competitivo, a cidade competitiva. E já estamos indo para a reta final. Você quer fazer sua última pergunta, Cris? Eu ia perguntar, né, sobre esse eleitorado evangélico, assim, considerando que é um eleitorado forte, muitos candidatos têm buscado, né, o apoio desse eleitorado. É um eleitorado que o senhor busca também na sua candidatura? Eu busco, como eu te falei, eu sou cristão, Cris. Eu sou batizado numa igreja evangélica, a Igreja Batista. A minha família, ela é também minha esposa, minha filha. Eu só acho, acabei de dizer exatamente aquilo que eu penso, tá? Mas o povo evangélico, o povo evangélico é um povo inteligente. Hoje, principalmente, está sabendo em quem votar. Hoje, eu acho que, se a gente for puxar de 10, 15 anos atrás, talvez, eles eram mais influenciados. O senhor discorda, então, de pastores que pedem votos, líderes? Pelos líderes, eles eram mais influenciados pelos líderes do que são hoje. Tá certo? Hoje, eles questionam, será que eu vou seguir nova geração também, né? O conselho do pastor, como também pode seguir o conselho do teu amigo, do teu tio, do teu pai, seja o que mais, começa a ser mais crítico. E esse povo evangélico, na verdade, eu não quero... claro que eu quero apoio de todos os líderes evangélicos,
mas eu quero o apoio das pessoas, dos evangélicos que estão nos ouvindo, que sabem que a proposta da democracia cristã é uma proposta de preservação da família, e uma proposta de, primeiro, nós vamos falar a verdade ao povo de São Paulo e dizer exatamente aquilo que a gente pode, que a gente não pode e que a gente tem condições de fazer. Porque nós queremos fazer, mas se não der para fazer, nós vamos explicar por que não foi feito. 40 minutos. Chegamos no nosso tempo, candidato, são 40 minutos. Se o senhor quiser dar sua mensagem para o seu eleitor na câmera 5? Eu gostaria muito de que vocês que hoje vivem na cidade de São Paulo reflitam sobre a cidade de São Paulo. Se a qualidade de vida hoje, a sua qualidade de vida hoje realmente é boa. Se você tem uma segurança nas ruas quando você anda, se você tem um equipamento de saúde que lhe serve, se você é bem atendido, se você tem uma escola que realmente você tem orgulho que seu filho esteja estudando, se você acha que tudo isso está acontecendo, está correto, está certo, a gente pode repensar a questão de pedir o voto até você. Mas, se você acha que nada disso que está acontecendo a contento, está certo, eu quero dizer para vocês que vocês têm uma opção de pensar, de refletir. Nós, da Democracia Cristã, Bebeto Haddad 27, vai apresentar para vocês uma saída coerente para uma cidade justa, livre, justa e solidária. Por isso, nós vamos encontrar sempre com você e dizer para você e falar de você a verdade. Mas eu tenho certeza absoluta que a verdade vai chegar até o seu coração e que tudo isso que está acontecendo será novamente repensado, de que o futuro da cidade de São Paulo precisa de um outro caminho. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado, Bruno, agradeço. Agradeço também a Cris e agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigado, Crisley Santana, pela sua participação. Obrigada, Bruno. Obrigada, candidato. E semana que vem voltamos com outro nome relevante da política de São Paulo. Pense bem, vote direito. Um abraço e tchau!